Ora então, bom dia a todos. Podem ir já abrindo as vossas Bíblias na primeira carta de Pedro. E hoje estaremos a meditar nos versos 18 a 25. E o título que decidimos atribuir a este sermão foi submissão. Nós já vimos na semana passada submissão às autoridades, mas agora submissão no trabalho. E deixem-me começar desta forma. Há muita gente nesta sala e fora dela que consideram o trabalho como uma maldição. Podem não o dizer, mas é assim que vivem. Mas a verdade é que, olhando para as Escrituras, nós encontramos Deus a trabalhar logo desde o início. E logo nos primeiros 2 capítulos nós vemos que Deus trabalha durante 6 dias e descansa no 7º. Logo aí já nos dá um certo modelo. E é interessante que depois de descansar, Deus pega Adão, o primeiro homem, e sua esposa, Eva, e coloca-os no jardim para quê? Para que Adão o guardasse e cuidasse, isto é, para trabalhar. Ou seja, logo de início, e reparem, o homem ainda não pecou. Ou seja, estamos a falar antes da queda. Trabalhar é uma bênção de Deus. O princípio por trás desta ordenança para trabalhar pressupõe logo aqui, logo no início, um exercício de submissão e de obediência. Mas neste caso em particular, de Adão e Eva, submissão e obediência à autoridade maior que existe sobre tudo e sobre todos, que é o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas. Então o trabalho não nasce como maldição, ele nasce como uma vocação. Mas depois da queda, nós vemos que o trabalho passa a ser marcado por cansaço, frustração, injustiça, até dor. E o que eu pretendo propor para nós esta manhã é nós olharmos estes versos que Pedro escreve e àqueles irmãos naquela altura, mas para nós também hoje, e que na nossa série nós subordinamos então ao tema de submissão no trabalho. E nós vamos olhar para o trabalho como um dos lugares onde a nossa fé é provada, ela é amadurecida e ela é oferecida a Deus. Nós veremos este texto em 3 movimentos. O primeiro, a submissão dos servos aos seus senhores. Em segundo lugar, nós vamos olhar para Cristo como o exemplo e substituto. E em terceiro lugar, nós olharemos para Cristo como o pastor e guardião da nossa alma, para quem nós voltamos pela graça. Vamos ler o texto. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18, e diz assim a palavra de Deus. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se, fazendo bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem da sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Até aqui a palavra do Senhor, que Ele nos abençoe na exposição que iremos fazer.
Antes de entrarmos no texto, nós precisamos recordar-nos. E vocês vão reparar que em cada sermão nós estamos sempre a reportar-nos atrás. Ao fundamento do capítulo 1, em que Pedro escreve a crentes eleitos pela presciência de Deus. Ele escreve a crentes que são chamados a peregrinar neste mundo, mas nessa peregrinação viver de forma distinta no meio de uma sociedade que nem sempre os compreendia. Nós vimos isto no domingo passado. Na verdade, Pedro fala ou escreve a chamados por Cristo para uma obediência e submissão. E neste caso em particular, como vamos ver, aos senhores, aos patrões. Na sequência da reflexão e exortação de Pedro no bloco anterior, em que ele chama os crentes a uma vida exemplar cristã, Pedro dirige-se agora então aos servos, aos escravos, servos domésticos. A palavra no grego é esse o significado, servos domésticos. Pessoas debaixo da autoridade de um senhor, numa realidade social muito diferente da nossa. Na altura a escravatura era algo bem normal. Era normal alguém ter um criado em casa. Em Portugal, há umas décadas atrás, também o era. Há algumas casas que nós vemos lá no nosso trabalho que têm o quarto da criada. É interessante isto. Aqui na nossa zona acho que não há tanto, mas lá para o norte isso acontecia. O que é certo é que nós não devemos procurar fazer uma equivalência simples com o trabalho moderno. Nós agora vivemos uma nova escravatura. Irmãos, não. Está bem? Não é isso que Pedro está a dizer e isso é algo completamente fora da realidade. Só que o princípio que Pedro passa a estes irmãos aplica-se a todos os que vivem e servem debaixo de qualquer tipo de autoridade. A fé também se revela na forma como nós trabalhamos, como nós obedecemos, como resistimos ao mal e como vivemos diante de Deus. É por isso que Pedro, logo no início, ele começa: servos, sede submissos com todo o temor aos vossos senhores, ou ao vosso senhor, na versão da Ara. Pedro não está aqui a falar diretamente da nossa submissão a Deus. Porque na versão da Revista e Corrigida, acho que a tradução é um pouco mais feliz, porque diz, com todo o temor, aos senhores, com letra minúscula. Está bem clarificado. Estamos a falar de patrões, não estamos a falar do Deus Altíssimo. E Pedro é realista. Alguns destes senhores, eles eram bons e humanos, mas outros eram duros e eram injustos. Pedro exorta então os irmãos a servirem a Deus, servindo quem Deus coloca no seu caminho para servir. Sejam eles boas pessoas ou más pessoas. Sejam eles duros patrões ou patrões afáveis. A fidelidade do crente não depende do caráter das autoridades que nos governam. Deus não ignora a injustiça, mas chama os seus filhos a viverem diante dele, mesmo quando a autoridade é difícil. E reparem, estes irmãos, com certeza, ao fazerem o bem, levaram bufetadas. Eram espancados. Sim, é duro, mas era o que acontecia. Porque simplesmente o Senhor chegava à casa ao final do dia, zangado com alguma coisa, e descarregava naqueles que eram mais fracos. Só que servir a um Senhor com todo o temor, o que Pedro está a dizer é, sejam eles bons ou maus, aquilo que Deus te chama é que tu a servires com respeito, com reverência, com reconhecimento da sua autoridade. E isto implica obediência a uma ordem que é dada, a um trabalho que é mandado fazer. Logo, esta submissão com temor, na prática, é uma resposta em obediência. Uma resposta em obediência. Isto é, submeter-nos à autoridade com temor é obedecer. Só que Pedro avança ainda numa camada a mais, porque era normal, como eu disse há pouco, que os servos fossem maltratados pelos seus senhores. Só porque sim. E à época, se estamos a falar de escravos, e sendo escravos vistos como pessoas inferiores na sociedade,
Nós não estamos propriamente a contar que houvesse muitos elogios. Hoje lavaste-me esta bacia onde eu tomo banho, eu olho para ela e até me vejo ao espelho. Não estou a dizer que não pudesse acontecer, mas era bem improvável que acontecesse isto nas casas onde estes irmãos serviam. Fizeste muito bem, este trabalho está muito bem feito, era mesmo isto que eu pretendia. Foste além daquilo que eu pedi. Eu não estou a dizer que isto não acontecesse. Mas era improvável. Era mais provável que houvesse, então, o maltrato. Só que aquilo que Pedro acaba por referir aqui, nos versículos 19 e 20, é que se alguém desobedecesse e não cumprisse a ordem que lhe tinha sido dada e fosse castigado por isso, que glória é isso? Tu merecias? Mandaram-te lavar a bacia, tu não lavaste. Foste espancado, pronto, poderia não ser espancado, mas a verdade é que desobedeceste. Então, que glória é essa? Se pecaste contra o teu Senhor, que glória é essa? O que é que tu estás a reclamar? O que é que queres reclamar? Há um Senhor, a questão aqui é, neste caso, o castigo era merecido. O problema e a tal camada extra que Pedro adiciona o problema é se nós, fazendo o bem, somos maltratados. Há um senhor, há um patrão que simplesmente descarrega a sua ira no escravo só porque naquele dia não estava bem disposto. E é isto que Pedro traz à tona. É isto que Pedro diz. Como é que tu te deves comportar numa situação destas? Aquilo que Pedro diz é bastante profundo. Porque diz que aqueles que fazendo o bem são afligidos e sofrem, isso é agradável a Deus. Ora, então podemos afirmar que Deus se agrada do sofrimento. Não é isso. Nada disso que Pedro afirma aqui e nada disso que Deus pretende fazer-nos chegar hoje também. Por causa da sua consciência para com Deus, diz o versículo. Já na semana passada, no versículo 15, nós vimos algo semelhante a isto. Quando nós somos chamados por Cristo, o Espírito Santo forma em nós uma consciência sensível à vontade de Deus. E esta consciência para com Deus não é uma mera sensibilidade humana, é uma vida interior que é formada, fortalecida, amadurecida pela própria palavra de Deus, despertada pelo Espírito e orientada para quê? Para agradar ao Senhor, mesmo que tenhas que sofrer. Mesmo sofrendo, tu podes agradar a Deus. Muitas vezes, e nós não precisamos de ir ao limite máximo da escravatura, mas muitas vezes obedecer custa. Especialmente quando fazer o bem não traz qualquer tipo de reconhecimento. Pior, traz até injustiça. Mas aquilo que Pedro diz aqui é que Deus vê essa fidelidade. A tua consciência para com Deus. Deus vê essa fidelidade. Deus não se agrada da injustiça em si, mas agrada-se da consciência rendida a Ele, que continua a fazer o bem sem se tornar igual ao mal que sofre. Reparem, Pedro não está a defender aqui um sacrifício e uma sujeição violenta gratuita. Nada disso. Aquilo que Pedro está a chamar-nos, primeiramente àqueles irmãos, mas também a nós, e podemos, apesar de irmos aplicar mais no final do nosso sermão, podemos já tirar aqui algumas lições para nós. São naturais do texto. Nós temos que considerar que a nossa obediência, primeiramente, é para com Deus. É para com Deus. Se fizermos bem e formos afligidos, se sofrermos obedecendo a Deus, o Senhor vai se agradar de nós. Vai se agradar da nossa ação. E não se esquecerá dos seus. Aqueles que o Pai me deu, jamais os deixarei fora. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Vou para a casa do meu Pai e vou guardar-vos morada. O que é que Cristo está a dizer aqui? Que vai cuidar de ti, que não se esquece de ti. Quando somos... O texto diz-nos que nós somos chamados a isto mesmo. A obediência ao Senhor, mesmo que isso implique o sofrimento. Quando somos injustiçados por fazer o bem, Deus vê, Deus sabe.
E Deus aprova a fidelidade dos seus e guardará os seus até à glória final. Essa é a nossa esperança, irmãos. A bondade ou a maldade da autoridade importa. Sim, claro que importa. E Deus não é indiferente à injustiça. Mas aquilo que Pedro, ou aquilo que o Senhor nos mostra e nos quer dizer através de Pedro neste texto, é que a fidelidade do crente não deve depender de todo do caráter, da autoridade que está por cima dele. Reparem, aquilo que Pedro está a pedir a estes irmãos não é fácil. E Pedro sabe disso. É por isso que nos leva, ou melhor, leva aqueles crentes. É difícil não nos apropriarmos diretos do texto, não é? Por isso eu vou andar aqui sempre, nos leva e os leva. Nos leva diretamente a Cristo, na segunda parte do nosso texto. Se somos chamados à submissão e obediência aos senhores, agora Pedro leva-nos imediatamente para Cristo, lembrando-nos de 3 coisas. Que este chamado à obediência vem do próprio Cristo, que nos deixa, em segundo lugar, o maior exemplo. Ele mesmo como o maior exemplo. E em terceiro lugar, Pedro também reforça para dar uma palavra de ânimo e de esperança, que a sua esperança, a nossa esperança está naquilo que Cristo já fez por eles. Então o texto prossegue dos versículos 21 a 24. Precisamos ser muito cuidadosos ao abordar este texto para não sermos ou não errarmos ao dizer que Pedro, como eu disse há pouco, chama os crentes ao sofrimento. Precisamos ser cuidadosos. Ele mais tarde, na carta, abordará a questão do sofrimento. Se Deus quiser, nós passaremos lá. E é um tema que é bem recorrente em toda a carta. Mas aquilo que o apóstolo exorta é que, independentemente de termos ou podermos vir a sofrer, o que importa é a forma como obedecemos ao Senhor. É para isso que fomos chamados. Foi aqui que terminámos na primeira parte. Só que ele prossegue no mesmo versículo 21. Nós somos chamados para a obediência, mesmo que tenhamos que sofrer, pois Cristo, também Cristo, padeceu por nós. Há uma substituição aqui. Cristo padeceu por nós. Cristo sofreu em nosso lugar. Cristo sofreu aquilo que nós jamais poderíamos suportar. E o texto depois continua. Ele levou sobre si os nossos pecados e o juízo que esses pecados mereciam. É por isso que nós somos chamados para a obediência. O caminho está, por Cristo, aberto para a obediência. Cristo já padeceu e deixou-nos, por isso, o exemplo. E qual é o exemplo que o nosso Senhor nos dá? Pedro chama o exemplo de Cristo para reforçar esta tal palavra de encorajamento. Se o teu Salvador já sofreu desta maneira, realizando a obra que ele realizou, então a tua esperança está ali, obedece e submete. Tudo isso é menor. E ele não se esquecerá de ti. Pedro chama o exemplo de Cristo porque na sua missão redentora o Filho entrega-se voluntariamente ao Pai como servo obediente. E o texto é muito claro em relação a isso. Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Para quê? Para seguirmos as suas pisadas. Mas é interessante que Pedro, logo a seguir, especifica aquilo que foi, entra um bocadinho mais em detalhe naquilo que foi a obra de Cristo. E como é que ele o faz? Usando a palavra, como sempre fez. Nós lembramos-nos do seu primeiro discurso lá em Atos. Ele pregou o Evangelho como? Socorrendo-se da palavra de Deus, do Velho Testamento. E aqui ele baseia extensivamente o seu discurso, o seu argumento, na linguagem e na teologia do Cântico do Servo Sofredor, que lemos já esta manhã, em Isaías 52 e 53. E a forma particular do cântico usada por Pedro poderá, dizem alguns comentadores, à época, ter sido inclusive utilizada ou circulado na igreja primitiva como um tipo de hino. Ou seja, Pedro, ao escrever estas palavras, ele tem a consciência que aquelas pessoas sabem o que é que ele está a dizer. Isaías 52 terá sido útil para esta audiência porque contém uma das mensagens teologicamente mais ricas acerca da morte, da ressurreição, da vitória de Jesus.
E, muito provavelmente, ela terá sido proferida vezes sem conta, num período de exílio para o povo de Deus. Exílio no neotestamentário, como é lógico. Isso cria Pedro está a criar uma conexão com a experiência que estes irmãos viviam, com o facto de Cristo ter sofrido daquela forma e os desafia agora a viver uma vida de exílio, peregrinos e forasteiros. Então, entrando propriamente no texto, Pedro vai citando e parafraseando algumas das partes de Isaías 53, em que ele descreve então o Cristo, o servo sofredor, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, diz o texto. O qual, quando o injuriavam, o que é que ele fazia? Não injuriava. Ou seja, como o David dizia há pouco, não respondia na mesma moeda. Quando padecia, não ameaçava. Não tinha uma resposta vingativa. O que é que ele fazia? Entregava-se àquele que julga justamente, o Pai. O Senhor Jesus nunca cometeu, nunca conheceu pecado. Porquê que ele é o nosso exemplo? Porque a sua vida é uma vida de integridade, de pureza, de ausência de falsidade, de ausência de maldade. Quando ele era ofendido e ultrajado, ele não retaliava ou não se vingava, não respondia na mesma moeda como ao homem é tão fácil fazer. Quando foi maltratado, ele não fazia ameaças e não prometia vingança. Ele entregava-se ao justo juiz. Aliás, basta vermos a sua declaração na cruz, em que ele está pendurado e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ele, em vez de ter uma resposta vingativa, em vez de devolver a injúria, aquilo que ele dá é amor, graça e perdão. Interessante, não é? Não tinha Jesus poder para descer daquela cruz? Não tinha Jesus poder para os castigar, para se vingar, para os maldizer naquele momento? Num estalar de dedos, ele o poderia ter feito. Mas não. Como exemplo maior de submissão, de obediência ao Pai, ele a si mesmo se entregou àquele que julga justamente, o Pai. No julgamento justo de Deus, o Senhor Jesus voluntariamente toma o lugar dos pecadores e carrega sobre si a sentença que todos nós merecíamos. Ele carrega em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Às vezes nós podemos pensar que se fôssemos nós a morrer naquela cruz, a nossa dívida seria saldada. Não. Porque não somos suficientes. Mas Cristo é suficiente. Por isso é que teve de ser Ele a representação do homem, a representação perfeita de Deus, a entregar-se naquela cruz. E reparem, o texto diz-nos, Pedro não deixa este pormenor aqui ao acaso, em que, versículo 24, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Esta expressão sobre o madeiro lembra-nos da maldição da lei, lá em Deuteronômio 21. Maldito de Deus é o pendurado no madeiro. Linguagem que aponta para o peso da condenação da cruz. Cristo não sofreu apenas injustiça humana. O início do nosso texto falava acerca disso, não é? Injustiça humana. Sermos injuriados fazendo o bem. Ele não só sofre a injustiça humana, como ele carrega sobre si a maldição do nosso pecado. Jesus sabia que tinha de sofrer. Ainda assim, a sua obediência e obra incluíam padecer por amor dos perdidos, por pecadores injustos e condenados, e conseguir para eles aquilo que ninguém mais poderia conseguir. Cristo faz-se maldição por nós. Porquê? Para quê? Versículo 24. Para que nós, mortos para os pecados,
vivamos, ou seja, temos vida em Cristo, para a justiça, justificação. Para que agora os tornados filhos de Deus possam nele ter uma nova vida e nele, por causa dele, o sacrifício perfeito de Deus, sejam justificados, sejam reconciliados com Deus. A nossa condenação, a ferida incurável do nosso pecado é tratada na obra redentora e expiatória de Jesus naquela cruz. Em Cristo, aconteça o que acontecer, os crentes já recebem uma nova vida, uma nova posição diante de Deus. Mortos para o pecado, vivos para a justiça. É verdade que ainda, enquanto peregrinamos neste mundo, ainda poderemos ter que sofrer. Ainda teremos que lutar. Mas já não pertencemos ao pecado nem à condenação. Porque Cristo já nos libertou. Já nos expiou. É por isso que não há nada que qualquer senhor ou patrão humano, não há nada que ele diga ou que faça sofrer neste mundo de passagem que se compara ao que Cristo padeceu e conseguiu para nós e por nós. É por isso que essa é a nossa viva e justa esperança. Mas o último versículo, versículo 25. No último versículo, Pedro, perante toda esta exposição em que os irmãos podem sofrer, mas têm, obedecendo, têm que se submeter às autoridades patronais, vamos chamar assim, mas têm em Cristo o melhor exemplo e Cristo já conseguiu para eles a salvação. Ele agora fecha esta secção dizendo que Cristo conseguiu que esta obediência e submissão sejam uma resposta natural da salvação que recebemos em Jesus. Agora, com a certeza e a esperança daquilo que Cristo conseguiu para os crentes e do que sofreu por amor deles, por causa desta salvação recebida, eles são preparados para uma vida de submissão e de obediência. Agora é possível, em Cristo, vivermos uma vida cristã exemplar no nosso trabalho. Antes, ovelhas desgarradas, agora somos trazidos de volta ao pastor, ao bom pastor. A imagem é simples e forte. Uma ovelha desgarrada é uma ovelha sem direção. É uma ovelha sem proteção, sem capacidade de encontrar sozinha o caminho seguro. Há quem diga, os entendidos, eu não o sou. Nunca tive ovelhas na vida. Mas há quem diga que a ovelha não é propriamente um animal muito inteligente e que facilmente se distrai e vai no seu próprio rumo, no seu próprio caminho, sem se aperceber que ali há um precipício. Há alguma coisa que lhe chama a atenção, uma erva mais verde, e ela vai e corre atrás. Mas quando ela acabar, olha à volta e não percebe onde está. É interessante como a Bíblia nos compara a ovelhas. É assim que Pedro descreve a nossa condição longe de Cristo. Não é à toa que a palavra de Deus compara os homens às ovelhas. Pedro, à semelhança do profeta Isaías, chama os crentes a lembrar de onde vieram, do que eram, ou seja, ovelhas desgarradas, sem pastor, desorientadas, incapazes de se proteger, de se orientar, para, por Cristo, agora voltarem, ou tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Eles eram ovelhas desgarradas, mas como Pedro começa lá no capítulo 1, versículo 2, agora são eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para o quê? A obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Por causa de tudo o que Cristo conseguiu, por causa de tudo o que está referido anteriormente, agora tendes voltado, ou no caso da revista e atualizada, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. É muito interessante esta expressão, tendes voltado. Quer dizer que nós, em algum momento, estivemos lá e Deus nos traz de volta para Ele. Tendes voltado. Não é apenas uma melhoria moral, é uma conversão mesmo, é uma transformação.
É o pecador perdido a ser trazido de volta ao pastor pela graça de Deus. Por causa do pecado, o homem estando longe de Deus, desgarrado, perdido, sem noção, mergulhado na sua injustiça e impiedade, é agora, por Cristo, trazido de volta ao bom pastor e bispo da sua alma. É por isso, como parte do plano redentor, antes até da fundação do mundo, o próprio Deus vem e aproxima-se dele na pessoa do seu Filho para o trazer de volta para o aprisco. É do soberano e autor e sustentador da vida, o Deus Santo e Altíssimo, esta manifestação surpreendente de amor e de graça, ao ponto de dar o seu próprio Filho, enviar o seu Espírito para que o homem seja convencido e arrependido do seu pecado e volte para casa. Mas não é só esta expressão do tendes voltado que é interessante aqui. As duas funções que Pedro atribui ao Senhor Jesus, pastor e bispo. Reparem, Pedro não ignora as circunstâncias. Ele sabe que há os senhores maus, ele sabe que há sofrimento, ele sabe que há injustiça. Mas leva-nos aqui a uma questão mais profunda, além da situação exterior. É como vive a tua alma diante de Deus no meio destas circunstâncias. As circunstâncias existem, mas como está a tua alma no meio destas circunstâncias? É por isso que ele não termina este bloco falando de patrões, não termina falando de sofrimento, mas termina com Cristo como pastor e bispo ou guardião da alma. O cuidado pastoral de Pedro é de uma exortação para que uma vida cristã exemplar, piedosa, de submissão, de obediência, de boa consciência para com Deus, seja alcançada por intermédio de Cristo. E então ele fecha de forma super ancorada na esperança que Cristo dá ao crente, como pastor. E o que faz um pastor? O pastor guia no caminho melhor. Guia onde? A pastos verdejantes. Ou seja, o pastor provê, dá a provisão, dá o alimento necessário para a ovelha. Garante o abrigo. Ao final do dia, recolhe as suas ovelhas, leva-as para dentro do aprisco, tranca a cancela e guarda-as lá. Garante-lhes proteção e segurança. Só que Pedro não se limita a chamar Cristo de bom pastor, mas também lhe chama bispo, guardião. Aquele que vela, que zela, aquele que supervisiona, aquele que guarda, aquele que cuida da alma dos filhos de Deus. Ao deixar de ser ovelha desgarrada, o crente tem o melhor e maior pastor e tem o guardião supremo para o ajudar a enfrentar os seus desafios, a viver os seus dias neste mundo passageiro, como um peregrino, como um forasteiro, a viajar nesta viagem em adoração ao seu Salvador e Senhor, totalmente na sua dependência, porque Ele é o bom pastor e o supremo guardião. Vamos aplicar. Vamos aplicar para nós. É verdade que não temos escravatura, mas é verdade que todos nós, de alguma forma, trabalhamos ou estamos sujeitos a uma autoridade que nos manda trabalhar. Crianças, isto também é para vocês. Reformados, isto também é para vocês. É que talvez alguns que já entraram na idade de reforma pensam, bem, isto é submissão ao trabalho, eu já me reformei, hoje não é para mim, hoje posso ficar em casa. Não, meu irmão, minha irmã, há trabalho ainda pronto para ti. Este texto fala-nos de servos e de senhores numa realidade muito diferente da nossa. Já chegámos a essa conclusão. Mas ele, ao mesmo tempo, continua profundamente atual, porque todos nós sabemos o que é viver debaixo de autoridade e em ambientes imperfeitos. Independentemente disso, e porque queremos que a Escritura é viva e nos é dada como nosso ensino e guia, o que Pedro refere é uma área profundamente atual. Na nossa era, nós vivemos a nossa fé debaixo da autoridade, em ambientes imperfeitos, com pessoas difíceis e nem sempre somos tratados com justiça. Eu não sei
quanto a vocês, vou falar agora para os mais novos, eu não sei quanto a vocês, mas as nossas sobrinhas, de vez em quando, trazem reclamações da escola porque a professora foi injusta para com elas. Todos temos alguma coisa para reclamar. Todos temos algum ambiente imperfeito sobre o qual nós temos queixas para fazer. Eu não quero entrar naqueles que estão em ensino doméstico. Demoraram a reagir. Olhem à vossa volta, nesta sala. Olhem à vossa volta. Alguns de nós trabalhamos. Outros estudam. Outros lideram equipas. Outros estão reformados. Outros servem em casa, na família, na igreja ou na comunidade. Mas todos nós conhecemos esta tensão, que é recebermos ordens, lidar com expectativas, enfrentar pessoas difíceis, sentir injustiça ou fazer o bem sem sermos reconhecidos. Repara, Pedro não está a dizer com este texto, aguenta-te e cala-te. Ele não está a dizer isso. Mas ele também não está a dizer, sejam bons em tudo o que vocês fazem, que é para Deus gostar muito de vocês. Pedro também não está a dizer isso. O que Pedro está a chamar-nos é viver diante de Deus com uma consciência limpa, olhando para o exemplo de Cristo. Um exemplo de obediência e de submissão. Então a nossa primeira aplicação, na submissão, no trabalho e na vida comum. Vou pegar um pouquinho daquilo que o Samuel também falou na semana passada. A fé cristã não aparece apenas no culto, ou nas nossas orações, ou nas nossas conversas espirituais. Ela aparece também na forma como nós respondemos à autoridade, como nós trabalhamos, como nós servimos, como nós falamos, como nós reagimos quando somos contrariados, principalmente quando somos contrariados e quando lidamos com pessoas difíceis. Pedro diz, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao vosso Senhor. Isto não significa nós termos um medo servil, um pânico ou uma escravidão emocional diante de uma chefia. Não é este tipo de temor que a palavra nos exorta a ter. Este temor significa respeito sério, reverência pela autoridade que está sobre nós. Seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, na sociedade, o cristão não trata a autoridade com desprezo, com arrogância ou com ligeireza. Nós não somos chamados a ser rebeldes por causa do nosso temperamento. E alguns de nós temos um temperamento bem difícil. Não somos chamados a ser rebeldes ou a sermos difíceis por causa do nosso orgulho. Não somos chamados a sermos pessoas que só obedecem quando concordam com aquilo que nos dizem. Não é esse o nosso chamado como filhos de Deus. Na prática, e sendo bem prático, o temor ao patrão significa cumprir o que foi pedido com seriedade. Não trabalhar apenas quando alguém está a ver. Falar com respeito, mesmo quando discordamos. Não destruir a reputação da chefia em conversas de corredor maldizentes. Assumir os erros que cometemos porque somos imperfeitos, trabalhando com pessoas imperfeitas. Assumir os erros sem desculpas constantes. Não usar a injustiça dos outros como desculpa para a nossa falta de integridade. Mas este temor ao patrão nunca pode ocupar o lugar do temor ao Senhor. Há um temor maior, há uma autoridade maior, há um Senhor acima de todos os senhores. É por isso que o crente respeita o patrão, mas não pertence ao patrão. Obedece à autoridade humana, mas a sua consciência está perante Deus. E isto é muito prático, de forma muito prática. Se o patrão pede excelência, eu sirvo com zelo. Se o patrão pede respeito, eu respondo com humildade. Se o patrão pede algo difícil, eu procuro cumprir com fidelidade. Reparem, tudo coisas que nós conseguimos tirar do texto.
no exemplo de Cristo. Mas se o patrão pede mentira, se o patrão pede fraude, injustiça, abuso, manipulação, pecado, então o temor ao Senhor coloca um limite ao temor do homem, como vimos no fim de semana passado. O cristão não diz, eu só estava a cumprir ordens. Ele é que mandou. O cristão não diz, eu só estava a cumprir ordens, quando essas ordens o levam a pecar contra Deus. É preferível seres despedido do que pecares contra o Senhor. Porque o Senhor honrará a tua fidelidade e não te deixará cair. Por isso, antes de responderes, nós somos tão ávidos a responder. Temos de trincar a nossa língua. Quantos de vocês trincam a língua? Não levantem os braços. Antes de responder, obedecer ou resistir, há perguntas que nos ajudam. Estou a agir por respeito ou estou a agir por medo? Para com o meu Senhor, patrão. Estou a obedecer com uma boa consciência diante de Deus? Será que eu estou a desobedecer porque é pecado ou apenas porque eu não gosto daquilo que Ele me está a mandar fazer? Estou a honrar a autoridade sem entregar a minha alma a essa autoridade? É aqui que entra o temor e tremor diante do Senhor, diante de Deus. Nós não vivemos o trabalho apenas diante dos olhos da nossa chefia. Nós vivemos o nosso trabalho diante de Deus. E isso liberta-nos de dois perigos. Uma rebeldia orgulhosa. Era o que mais faltava, ele agora falar-me assim. E também nos liberta de uma submissão medrosa. Sim, porque tu podes responder. Falo com respeito e humildade. Reparem, foi ou não foi o Senhor Jesus interpelado, confrontado pelas autoridades do seu tempo acerca de pagamento de impostos, por exemplo? Tinha ou não tinha Jesus autoridade sobre aqueles homens? Claro que tinha, ele é Deus. Mas com humildade e reverência ele disse, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O cristão não é chamado, fechando esta parte, esta aplicação, o cristão não é chamado a obedecer por medo dos homens, mas a viver com uma consciência limpa diante de Deus. E por isso ele obedece e se submete. Em segundo lugar, Cristo como o nosso exemplo e substituto. Nós não seguimos apenas um modelo, nós seguimos o nosso Salvador. É isso que é expectável, é esse o desafio. Cristo não é apenas o nosso exemplo de paciência no sofrimento. Ele é, antes de tudo, o nosso Salvador. Ele sofreu por nós, carregou os nossos pecados, abriu-nos o caminho de volta para Deus. E só por causa disso é que nós agora podemos segui-lo. Por isso é que Ele é o nosso exemplo. Ele fez tudo perfeito. Quando tu fores ferido no teu trabalho, olha para Cristo antes de responderes. Cristo sofreu injustamente, foi injuriado, não injuriou, padeceu, não ameaçou, entregou-se àquele que julga justamente. Este é o seu exemplo. Este é o padrão que eu e tu temos que seguir. E reparem, isto não é passividade. Isto é confiança. Na prática, pode significar esperares antes de responderes a uma mensagem que recebeste, que te provoca ou te traz sofrimento. Pode significar não falar mal de alguém só porque essa pessoa falou mal de ti. Pode significar marcar uma conversa honesta, mas sem estar a meter veneno. Pode significar pedir perdão, porque tu falhaste. Pode significar procurar ajuda, mas sem alimentar amargura. Este é difícil. Porque é difícil nós pedirmos ajuda, porque pedir ajuda significa que nós reconhecemos que erramos. E é difícil não alimentarmos amargura, porque a amargura no nosso coração é muito fácil de alimentar, porque massaja o nosso ego. Porque o outro fez-me mal a mim. O Evangelho não nos chama a fingir que a dor não existe. Chama-nos a não transformar essa dor em pecado. É isso que o Evangelho faz. E para quem já falhou nesta área, há esperança. O texto não diz apenas, segue o exemplo de Cristo.
Não. Diz primeiro, Cristo carregou os teus pecados. Segue as suas pisadas. Há perdão para o trabalhador que é negligente. Há perdão para o líder que é duro. Há perdão para o jovem que é rebelde. Há perdão para quem já respondeu mal. Para quem responde mal. Há perdão para quem retaliou. Há perdão para quem usou mal a autoridade. Em Cristo há perdão real para ti. Talvez tu estejas a ouvir estas coisas e ainda não te vejas como um seguidor de Cristo. Mas repara no centro deste texto. Jesus não veio apenas para ensinar boas maneiras ou valores religiosos. Ele veio para carregar os teus pecados, os nossos pecados, para curar a nossa ferida maior e trazer-nos de volta para Deus. A pergunta mais profunda não é apenas como é que eu devo trabalhar. Indiretamente Pedro já o respondeu antes, até no bloco anterior do sermão da semana passada. Mas sim, a quem pertence a minha vida? Cristo não sofreu para que tu vivas esmagado. Cristo sofreu para te libertar do pecado, da vingança, da culpa, do medo dos homens, da necessidade de provar constantemente o teu valor. Cristo morreu por isto. É por isso que a obediência cristã não nasce da culpa. Ela nasce de saber que Cristo já carregou a nossa culpa. Graças a Deus por isso. Por último, Cristo, pastor e bispo da nossa alma. A nossa segurança final não está no trabalho, mas em Cristo. Não entregues a tua alma ao trabalho, ao desempenho ou até à aprovação dos homens. O trabalho, a autoridade, a injustiça, a reforma, a juventude, a velhice, o sucesso, o fracasso, não têm a última palavra sobre a nossa alma. Essa é a esperança última deste texto para todos nós. É que Cristo e somente Cristo é o pastor e guardião daqueles que se voltam para Ele, não é o trabalho. Pedro termina com uma imagem preciosa de sermos desgarrados, antes de sermos desgarrados como ovelhas, ou melhor, como ovelhas desgarradas, mas agora voltamos ao pastor e guardião da nossa alma. Isto fala ao trabalhador pressionado que vive como se o seu valor dependesse da sua produtividade. Fala ao estudante que pensa que as notas ou a aprovação dos outros vão definir quem ele é. Fala ao líder que precisa de se lembrar que a autoridade é serviço, não domínio, não superioridade. Fala ao reformado que precisa de saber que a sua identidade não terminou quando terminou a sua carreira. O modo de servir muda, sim, mas o chamado continua na oração, no encorajamento, no conselho sábio, na presença e no testemunho fiel. No início do culto, eu perguntava ao Samuel quantas pessoas, mais ou menos, nós costumamos ter aqui. Quantas famílias, mais ou menos, tem a nossa congregação? Nós costumamos ter uma média de 80 pessoas, 70, 80, por aí. E temos cerca de 30 famílias, entre 20 a 30 famílias. Olha aí tanto trabalhinho para te fazeres. Atenção, não é só para os reformados, é para todos nós. Tens 80 motivos de oração. Tens 3 meses quase de oração para fazer. É trabalho. Tens 80 pessoas com quem tu podes interagir e encorajar, animar, disciplinar, discipular. O pastor e guardião da nossa alma também fala a quem ainda não crê. Tu podes ter uma boa ética, uma boa carreira. Há pessoas que têm uma excelente reputação. São exemplos no nosso local de trabalho. Ainda assim, continuam longe de Deus. A maior necessidade do ser humano não é apenas um melhor emprego, um melhor chefe, um melhor reconhecimento, ou mais reconhecimento, ou melhores condições de trabalho. Tudo isso pode ser importante. Claro que sim, não estamos a negar. Mas a nossa maior necessidade é voltarmos para o pastor da alma. Por isso a pergunta aqui não é apenas, e voltamos a referir, como é que eu devo trabalhar? Mas a pergunta mais profunda é, a quem está entregue a minha alma?
Quem pertence ao bom pastor pode enfrentar ambientes difíceis sem entregar a sua alma a eles. Irmãos, concluindo, este texto não nos chama a uma vida passiva, amarga, resignada, uma vida de maldição, de peso. Não. Este texto chama-nos a uma vida profundamente livre, também no trabalho. Livres para fazer o bem, mesmo quando não somos aplaudidos. Livres para respeitar, sem idolatrar a autoridade. Livres para sofrer injustiça, sem nos tornarmos injustos. Livres para trabalhar, sem fazer do trabalho o nosso Deus. E essa liberdade só existe porque Cristo sofreu por nós, carregou os nossos pecados e nos trouxe de volta para Deus. Por isso, sejamos jovens, idosos, trabalhadores, reformados, crentes há muitos anos, ou alguém que ainda está a tentar perceber quem é Jesus, a pergunta final é esta: qual é o destino da tua vida nesta viagem de graça? Ou então, a quem está entregue a tua alma? Está ela desgarrada ou já voltou para o bom pastor e guardião da tua alma? Pedro responde: há um pastor. Cristo é o bom pastor e guardião da alma. E quem volta para ele encontra perdão, direção, descanso e esperança. Também no trabalho.